O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valporta, capítulo 404. Em caminho para Emaús da planície. Valtorta descreve a visão do dia 27 de março de 1946. A aurora espelha uma luminosidade leitosa pela abóbada do céu, e de lá do alto, por sobre o vale fresco e silencioso, depois sua claridade ainda confusa, que já é luz, mas ainda não é luz, desce sobre o alto dos dois declives. Parece acariciar levemente as partes mais altas dos montes judaicos e dizer às velhas árvores que os coroam: Eis-me aqui, estou descendo do céu, venho do Oriente. Precedo a aurora, expulso a sombra, sou a portadora da luz, da operosidade, sou a bênção de um novo dia que Deus vos concede. E as copas despertam com um sorriso em suas folhagens, com o chilrear dos primeiros passarinhos que acordaram com aquele leve tremer das ramagens e com aquela primeira claridade. E a aurora já chega até mais abaixo, até as moitas por baixo do bosque. Depois até as ervas e depois aos declives, cada vez mais para baixo. Enquanto a saúdam, sempre em número crescente, os gorjeios por entre as folhagens e o barulho, por entre as ervas dos lagartos que já despertaram. Depois ela chega à pequena torrente do fundo, muda as águas escuras delas em um opaco cintilar de prata que cada vez vai se tornando mais nítido e brilhante. Enquanto isso, lá em cima no céu, que mal havia clareado um pouco o azul anil da noite, dando-lhe a cor de um azul celeste meio esverdeado da aurora que já vem chegando, pincela-se o primeiro anúncio da aurora, transformando em azul celeste com laivos cor-de-rosa. Depois um cirro minúsculo flocoso sai velejando, já todo enfeitado, como uma espuma rosada. Jesus sai da gruta e fica olhando. Depois vai lavar-se na torrente, se arruma, se veste, dá uma olhada na gruta, mas olhadas pela gruta não chama. Em vez disso, sobe pelo monte e vai rezar sobre um pico saliente e já tão elevado que permite à vista um longo raio de visão por sobre o oriente todo, já rosado por causa da aurora, e sobre o ocidente ainda mergulhado no anil. Ele reza ardentemente de joelhos, com os cotovelos no chão, quase todo inclinado, e fica rezando assim, até que lá de baixo subam as vozes dos 12, que já despertaram e o estão chamando. Ele se levanta e responde: Já vou. E o vale estreito faz repercutir várias vezes o eco em voz perfeita. Parece que o vale transmite à planície que já se começa a ver o ocidente, a promessa do Senhor: Já vou, a fim de que a planície se alegre antecipadamente com isso. Jesus já se põe a andar dando suspiro e com uma frase que resume sua longa oração e a explica: E tu, ó Pai, dai-me conforto. Desce sem demora e, tendo chegado lá embaixo, saúda com um doce sorriso seus apóstolos, com suas palavras de costume: A paz esteja convosco neste novo dia. E a ti também, mestre, respondem os apóstolos, todos eles. Até Judas, que não sei se tranquilizado pelo silêncio mantido por Jesus, que não o censurou e que o trata como a todos os outros, ou se porque tinha durante a noite meditado algum plano ao seu favor, ele está meio turvo e menos separado dos outros. E até é, logo ele, quem pergunta por todos: Vamos a Jerusalém? Se sim, é preciso voltar um pouco atrás e através daquela ponte. Depois da ponte, há um caminho que vai direto a Jerusalém. Não, vamos para Emaús da planície. Mas por quê? E as festas de Pentecostes? Ainda há tempo. Quero ir à casa de Nicodemos e de José de Arimateia pelas planícies, rumo ao mar. Mas por quê? Porque eu ainda não estive lá e o povo de lá me espera. E porque os bons discípulos assim desejaram. Teremos tempo para tudo. Foi isso que te disse, Joana? Foi para isso que ela te chamou? Não era preciso isso. A mim, diretamente a mim. Eles o disseram nos dias de Páscoa, e eu mantenho a eles a palavra. Eu não iria lá, talvez eles estejam já em Jerusalém. A festa está próxima e depois poderias encontrar inimigos e...
Inimigos eu encontro por toda parte, e eles estão sempre perto de mim. E Jesus dardeja um olhar sobre o apóstolo que é a causa de sua dor. Judas nada fala. É perigoso demais continuar. Ele o permite, ele o percebe e se cala. Estão de volta João e André, como as pequenas frutas. Parece-me que da família das framboesas ou dos morangos, parecidas também com amoras ainda não maduras, e as oferecem ao mestre. Gostas delas? Nós a vimos ontem à tarde e subimos a fim de colhê-las para ti. Come-as, mestre, são boas. Jesus acaricia os dois bons jovens apóstolos e lhes oferece os seus frutos sobre uma grande folha que eles lavaram na torrente. E porque mais do que aqueles frutos eles lhe querem oferecer o seu amor. Ele escolhe as mais belas daquelas frutinhas e dá um pouco delas a todos, e eles as comem com pão. Nós procuramos leite para ti, mas ainda não havia chegado nenhum pastor. Desculpa-se, André. Não faz mal, vamos andar depressa para chegarmos a Emaús antes do calor forte. Eles lá se vão, e os que estão com maior apetite ainda estão comendo, enquanto vão pelo vale posto que se torna mais largo e termina desembocando em uma fértil planície, onde já está em plena atividade o trabalho dos ceifadores. Eu não sabia que Nicodemos tinha uma casa em Emaús, diz Bartolomeu. Não é em Emaús, é noutro lugar. São campos de parentes herdados por ele, explica Jesus. Que bela campina, exclama André. De fato, é um mar de espigas de ouro, entremeado com pomares de sonhos por vinhas que já estão prometendo grande abundância de gado. Esta região é rica de água por causa dos montes vizinhos que derramam nela centenas e centenas de pequenas torrentes, justamente nos meses em que é necessária a irrigação. Além disso, ela é dotada de lençóis de água subterrâneos, o que é um verdadeiro Éden para os agricultores. Está mais bela do que no ano passado, resmunga Pedro. Pelo menos agora temos água e frutas. Mas a de Sarão é também muito bonita. E responde os relógios. Mas Sarão não é já esta? Não, é a que vem depois desta. Mas esta já tem alguma coisa de mim. Os dois apóstolos se põem a falar um com o outro, afastando-se um pouco. Coisas de fariseus, hein? Pergunta Tiago de Zebedeu, mostrando a bela campina. De judeus, certamente, eles pegaram os primeiros lugares, usurpando-os de mil modos, tomando-os de seus primeiros donos. Responde-lhe Tadeu, que talvez esteja se lembrando dos bens paternos da Judéia, dos quais eles foram expulsos, perdendo a prosperidade em que viviam. Iscariote se ressente com isso. Se aqueles bens foram tomados, é porque vós, os galileus, sois menos santos, sois inferiores. Eu peço que te lembres que Alfeu e José eram da estirpe de Davi. E tanto assim eram que o edito fez irem recensear-se em Belém de Judá. E ele nasceu lá, foi por isso. Responde calmo Tiago de Alfeu, tomando a frente da resposta pungente de seu impetuoso irmão e mostrando ao Senhor que está falando com Filipe e Mateus. Ó bem, por mim eu digo que o bom e o mal existem em toda parte. Em nosso comércio, nós nos temos aproximado de pessoas de todas as raças e eu vos garanto que encontrei gente honesta e gente desonesta em todas as raças. E depois, por que gabar-se de ser judeu? Será que nós é que quisemos isso? Será que eu sabia bem, quando estava no seio de minha mãe, o que era ser judeu ou galileu? Eu estava lá, é só isso. E uma vez que eu nasci, puseram-me faixas que produziram um calor agradável sem ficar eu perguntando a mim, mesmo se o ar que eu estava respirando era judeu ou galileu. Eu nada mais conhecia do que o bico do peito de minha mãe, e como eu, assim, todos vós. Agora, por que ficar dizendo essas coisas, brigando por poucas coisas? Porque um nasceu um pouco mais acima, ou outro um pouco mais abaixo? Diz conciliador e justo, Tomé. Tens razão, Tomé, responde João, e conclui. E além disso, nós agora somos de uma só e mesma estirpe, a de Jesus. Sim, o qual eu até creio que tenha sido querido pelo Altíssimo para ensinar-nos que as divisões são contra o amor ao próximo e que ele foi mandado para recolher a todos com a mesma amorosa galinha a qual falam os livros santos.
o qual é de estirpe judaica, mas concebido e residente na Galiléia, depois de ter nascido em Belém, como que para dizer-nos, pela voz dos fatos, ele é o Redentor de todo Israel. Do setentrião ao meio-dia, só porque ele é chamado Galileu, não se deveria ter desprezo para com os galileus. Diz com doçura e firmeza Tiago de Alfeu. Jesus, que parecia estar distraído a conversar com Mateus e Filipe alguns metros à frente, vira-se e disse: Falaste bem, Tiago. Tu compreendes a verdade e as verdades e justiças de cada ato de Deus. Porque Deus, lembrai-vos disso todos e sempre, nada fez sem uma finalidade. Assim como não deixa sem prêmio nada daqueles que têm um coração reto. Felizes daqueles que sabem ver as razões de Deus nos acontecimentos, até nos mais simples, e as respostas de Deus aos sacrifícios dos homens. Pedro se vira e está com vontade de falar, mas ele fecha a boca e se limita a sorrir para o seu mestre, e agora se reúne com seus apóstolos. O lugar por onde eles estão caminhando é uma larga estrada mestra por entre campos de ouro. Vão indo para Emaús, que já está perto. É um amontoado de casas de cor branca deslumbrante por entre o louro dos grãos maduros e o verde dos excelentes pomares. Mestre, mestre, ó, para! Olha os teus discípulos. Gritam umas vozes distantes e um punhado de homens deixando no ar uns camponeses que estão descansando, um pouco à sombra de um pomar. Vai correndo para Jesus, indo por uma estradinha ensolarada. São Matias e João, ex-pastores e depois discípulos do Batista. Com eles estão Nicolau, Abel, o ex-leproso Samuel, Hermasteu e mais outros. A paz esteja convosco, estais aqui. Sim, mestre, percorremos todas as praias do mar agora. Estamos indo para Jerusalém, mais acima estão Estevão e os outros. E mais acima ainda Hermes e os mais outros. E depois Isaque, o pequeno mestre de todos nós. Ainda mais acima. Pelo menos ele estava lá. Como também estava Timoneu no Além Jordão, mas já estarão todos juntos para irem à festa dos Pentecostes. Aqui estamos assim divididos em tantos grupos pequenos, mas não inertes. Assim, se nos perseguirem, poderão capturar alguns, mas não todos. Explica Matias. Fizeste bem. Eu estava admirado por não vos ter encontrado em uma das partes da Judéia Meridional. Mestre, tu que ias por lá, e quem melhor do que tu? Além disso, essa parte recebeu mais do que é preciso para fazer-se santa, mas pelo contrário, ela tira pedras em quem lhe leva a palavra do céu. Elias e José nas gargantas do Cedron e foram atacados, e de lá saíram, indo para o Além Jordão, para a casa de Salomão. José quase foi morto com uma pedrada na cabeça. Durante 8 dias viveram numa gruta profunda com um que foi mandado por ti e quem conhecia todos os segredos dos montes. Depois de noite, pouco a pouco, foram indo para outro lugar. Os discípulos e os apóstolos estão agitados, uns a relembrarem e outros a ficarem sabendo dessas perseguições. Mas Jesus os acalma dizendo: os inocentes tingiram com a púrpura do seu sangue inocente o caminho do Cristo. Mas aquele caminho deve ser de novo sempre tingido de púrpura, para apagar os rastros do mal sobre o caminho de Deus. É uma estrada real. Tingem de púrpura os que são mártires por amor de mim. Felizes entre os felizes os que por mim sofrem perseguição. Mestre, nós estamos falando àqueles camponeses. Não lhes falarás tu agora? Pergunta ao ex-pastor João. E de dizer-lhes que ao pôr do sol lhes falarei, junto à porta de Emaús. Agora o sol os incomoda. Ide, que Deus esteja convosco. Eu estarei no fim desta estrada. Ele os abençoa e recomeça a andar procurando uma sombra, pois o sol está ardente e brilhando sobre a estrada branca, na qual há apenas 2 estreitas áreas de sombra, que descem dos plátanos plantados a fim de servirem de abrigo para a estrada e de limites para as beiras da mesma. E assim termina a visão.